Hello, tudo bem com você? Eu espero que esteja tudo bem. Hoje a gente vai conversar sobre algo que eu já ouço sobre isso e penso sobre isso há muitos anos, na verdade. Mas ultimamente, principalmente, por causa de alguns assuntos aí que estão em alta e por algumas coisas que têm acontecido, eu creio que seja muito pertinente a gente falar sobre isso, que é sobre opinião, sobre a gente dar a nossa opinião, dizer o que a gente acha, o que a gente pensa. Eu sei que isso é um assunto muito atual, porque hoje com a internet, né, o advento da internet, todo mundo quer falar sobre tudo, e é sobre isso que eu quero conversar com você hoje, sobre dar ou não opiniões, sobre a perspectiva bíblica disso, sobre como a gente pode agradar a Deus através disso. E, enfim, vamos lá. Você já percebeu como hoje todo mundo tem uma opinião sobre tudo? Sobre política, sobre teologia, sobre maternidade, sobre o corpo de alguém, sobre. Todo mundo tem uma opinião formada sobre absolutamente tudo. E o pior, todo mundo acha que precisa expressar essa opinião. E a gente acha, creio que inconscientemente, que quando a gente tem uma opinião formada sobre tudo, a gente é mais maduro, a gente se coloca num lugar de que conhece mais, de que sabe mais, de que tem mais experiência, quando na verdade não. Muitas vezes maturidade é justamente o contrário, é você ter a capacidade de não opinar. E, cara, como a internet tem deixado a gente inconveniente, chato, mal educado, como a gente fica impulsivo e a gente não consegue conter para nós mesmos os nossos próprios pensamentos, nossos achismos, nossas opiniões. Mas se a gente busca ter um caráter cristão, a Bíblia nos guia por um outro caminho. Se você parar para perceber, a internet criou uma cultura de opinião constante. A internet treina a gente para responder rápido, comentar rápido, falar nossa opinião, se posicionar, mesmo que a gente não tenha domínio nenhum sobre o assunto. Mas a internet impregnou na gente essa cultura de que todo mundo tem que se posicionar. Todo mundo tem que falar o que pensa, tem que falar o que acha, tem que responder na lata se quiser fazer parte, se quiser estar participando desse grupo, desse movimento. É só você ver aí, navegar 5 minutos na internet, você vê os comentários de algum post, os milhares de especialistas em maternidade, em criação de filhos, em teologia, em geopolítica. E eu falo isso porque tem acontecido algumas coisas agora, né? Por exemplo, da música aí do pessoal ou do The Sand. Todo mundo tem uma opinião fundamentada e formada sobre tudo. Só que o que a gente vê é uma enxurrada de conselhos rasos, de informações erradas, de julgamentos disfarçados de opinião. E aí, se você não tem uma opinião formada sobre alguma coisa, você é visto como omisso, como fraco, como desinformado ou alienado. E não é assim. Só que o maior problema, amigas, é quando isso sai da internet. Isso já é horrível na internet, já é super desconfortável, já é inconveniente, só que as pessoas vão perdendo os escrúpulos, elas começam a agir assim fora da internet. E aí, coisas que alguém nunca falaria para você pessoalmente, como ela tem coragem de falar na internet, porque comentário de internet não tem rosto, né? A gente é muito corajoso na internet, fala o que a gente quer. A gente acaba tirando esse filtro da vida real. E aí as pessoas começam a ser inconvenientes pessoalmente e começam a fazer comentários sobre a aparência dos outros, sobre o corpo dos outros, sobre a vida dos outros, dão palpites e conselhos que não foram solicitados. E aí, quando você vai ver, você tá uma pessoa insuportável. E tudo isso vem, na verdade, eu creio que da nossa soberba, da nossa vontade de parecer superior.
Se eu quero ter uma opinião formada sobre tudo, se eu quero saber de tudo, se eu quero dar um pitaco sobre qualquer coisa, eu, na verdade, quero mostrar que eu sou melhor. Eu quero mostrar que eu sou superior. Só que a gente se esquece que dar opiniões é uma coisa, ter sabedoria é outra. Então a gente se acha superior, se acha o bam 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 porque dá opinião sobre tudo. Só que nem sempre isso é sábio. E eu posso te dizer, na maioria das vezes não é. Porque a nossa opinião, ela nasce de uma percepção limitada das coisas. Qualquer coisa que eu vejo por um segundo, eu já posso emitir uma opinião sobre isso. Mas não significa que essa opinião ela veio de reflexão, de contexto, de ponderação. Já a sabedoria, ela vem desse lugar de discernimento, de intenção, de analisar não só o que aconteceu, mas as consequências de alguma coisa, de ter empatia com quem vai ouvir. Então, eu acho que o principal ponto é o seguinte: nem tudo que a gente pensa deve ser dito, e nem tudo que a gente sabe deve ser exposto. Você pode pensar muita coisa, a gente pode saber muita coisa, mas é conveniente trazer isso à tona? E, cara, as pessoas se tornam muito inconvenientes quando elas dão uma opinião quando não foi solicitada, quando essa opinião não edifica, quando essa opinião não é entregue, não é dada com amor, quando ela não gera vida na outra pessoa e principalmente quando ela só é dada para inflar o nosso ego. Poxa vida, quantas pessoas na internet aí, quantos criadores de conteúdo, né? Quantas pessoas já não desistiram ou quase desistiram da carreira ou de fazer as coisas por causa de comentários e exposições desnecessárias, inconvenientes, de pessoas que nunca ouviram falar, de pessoas que não têm intimidade, que não conhecem a pessoa e não sabem sobre o assunto que está sendo falado, não têm propriedade sobre o assunto que está sendo falado, mas porque querem ser inconvenientes, querem mostrar conhecimento, acabam fazendo vários comentários desnecessários. Quantas pessoas dentro da igreja já não se desviaram ou morreram na fé por conta de palavras ditas da forma errada e no momento errado, e palavras às vezes erradas mesmo, que não eram nem para ser ditas. Se a gente for olhar para a Bíblia fala muito mais sobre ouvir do que sobre falar. Lá em Tiago 1,19 diz assim: todo homem seja pronto para ouvir e tardio em falar. Provérbios 17:27. O que guarda as suas palavras possui conhecimento. Provérbios 10:19. No muito falar não falta transgressão. Então a gente vai ver que a Bíblia ela sempre aponta que o sábio, a pessoa que tem conhecimento, a pessoa que realmente se preocupa em edificar, em acrescentar, em agregar na vida dos outros, não é aquele que fala muito. Justamente o contrário, é aquele que consegue permanecer em silêncio. Consegue perceber? A Bíblia nunca associa espiritualidade a falar muito, mas a falar bem. E bom, até onde eu sei, se a gente é cristão, a Bíblia é o nosso fundamento absoluto de caráter. E aí, com esse vídeo, eu não quero dizer que você não pode nunca falar sua opinião, que você nunca pode dizer o que pensa, que você nunca pode corrigir alguém, que você, se vê algum erro, tem que deixar para lá, não pode falar nada, nada disso. O que eu quero dizer é que existe o momento certo de falar, a forma certa de falar e o objetivo certo para você falar. E aí eu separei, então, 3 pontos para a gente entender como a gente pode, então, viver a nossa vida baseada num caráter cristão. Viver toda essa situação aí de comentários e opiniões de forma leve, bíblica e que agrade a Deus. Então, o que eu vejo na Bíblia que baseia um caráter cristão é o discernimento, a sobriedade e a sabedoria. Lá em Provérbios 17:24 diz: o sensato tem o entendimento diante de si, mas os olhos do insensato vagueiam até os confins da terra. Débora, isso não tem nada a ver com opinião, com falar. Tem, por quê? Uma pessoa que tem discernimento, ela sabe diferenciar as vozes dentro de si. Ela sabe a qual voz ela deve dar vazão,
a qual voz ela deve abafar. Ela tem a sensibilidade de saber a hora certa de se falar alguma coisa, porque discernir é justamente essa capacidade de diferenciar, de ponderar. Então, uma pessoa que tem discernimento, ela consegue analisar a situação e pensar: bom, cabe a mim dizer algo nesse momento, cabe a mim ficar calado nesse momento, cabe a mim dizer isso dessa forma, cabe a mim dizer isso dessa outra forma. Então, uma pessoa com discernimento, ela entende os seus limites e a responsabilidade que ela tem com aquilo que ela fala. Agora, sobre sobriedade, lá em 1 Pedro 5,8, diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. A sobriedade fala de autocontrole. Quando a gente pensa em uma pessoa sóbria, a gente também pensa no contrário disso, que é o quê? Uma pessoa embriagada. E como age uma pessoa embriagada? Age impulsivamente, age sem pensar, porque ela está dominada, ela está entorpecida com alguma substância. E no nosso caso, a gente fica entorpecido pelas nossas próprias emoções, pelos nossos próprios pensamentos e vaidades. Então, a gente acaba agindo por impulso, falando o que vem à mente, reage sem pensar nas consequências. Agora, uma pessoa sóbria, ela pensa antes de agir. Ela tem autocontrole, especialmente na internet, que é um ambiente que estimula essas respostas emocionais rápidas, impulsivas e completamente emocionais. E em Provérbios 12:18 diz assim: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Então a gente percebe que a sabedoria não é ter muita coisa para falar. Não é você saber elaborar muito as suas ideias, não. Sabedoria é saber como e quando falar. A pessoa sábia, ela entende que as suas palavras podem curar, mas também podem ferir. E principalmente que quando ela sabe que as palavras dela não podem curar, o silêncio é a melhor opção. E às vezes o silêncio cura muito mais do que as palavras. Jesus nunca respondeu a tudo. Jesus nunca respondeu a todas as provocações que ele recebeu. Jesus nunca tentou convencer todo mundo de que ele estava certo. E por que que a gente está tentando fazer isso? Seja na internet ou na vida real mesmo. Se a gente quer agradar a Deus nesse tempo de rede social, nesse tempo de muita opinião, muita voz, muita coisa, a gente precisa ponderar sobre algumas questões antes de sair fazendo o que vem na nossa mente. Eu fui convidada a opinar? Mesmo se eu fui convidada a opinar, eu preciso mesmo ter uma opinião sobre isso? E esse comentário que eu vou fazer, ele vai edificar, ele vai construir algo ou ele só vai aliviar minha vontade de falar? E uma coisa muito importante, aprenda a ficar em silêncio sem culpa. Cá para nós, a nossa opinião não é tão importante assim. Então, dá para a gente ficar quietinho e recolher a nossa insignificância na maioria das vezes. O silêncio também é um ato de obediência. E quando a gente entende o quão libertador é não precisar ter uma opinião sobre tudo, a nossa vida vai mudar. Talvez Deus não esteja te convidando para falar mais, para se posicionar mais. Talvez Deus esteja te convidando para ficar um pouco mais em silêncio. E é isso. Se esse vídeo falou o seu coração, não deixe de deixar um like e comenta aqui embaixo o que você sente a respeito disso. Se esse vídeo falou com você de alguma forma, o que você acha desses tempos aí que a gente tem vivido com a internet. Não se esqueça também de enviar esse vídeo para alguém que você conhece que precisa ouvir isso também. E se inscreva no canal para não perder mais nenhum vídeo. Um beijo, até o próximo vídeo.